Glória a Deus. Obrigado, Pai. Fala conosco nessa noite. Que Teu Espírito Santo ensine a cada um de nós, inclusive a mim mesmo, Pai, a como desfrutar, Pai. Que não fique somente na mera informação, Pai, mas que o Teu Espírito Santo nos conduza a experimentar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Te conhecer plenamente dia a dia, porque aquele que em nós começou uma obra, vai aperfeiçoando a cada dia, até o Senhor nos buscar, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Pai, que Teu Espírito Santo supra a minha limitação de comunicação, os detalhes que estou aprendendo e aprimorando, Pai, que seja superado pela Tua graça e pela Tua bondade. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém. Um ponto que você e eu precisamos estar atentos sobre Deus, que Ele é um Deus de promessa. Nós falamos que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus que sabe todas as coisas, que conhece tudo e que Ele é o Todo-Poderoso. E hoje vamos observar pelo princípio da palavra de Deus, uma característica, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Uma das características do nosso Deus é que Ele é um Deus de promessa. Fale para você mesmo, e fale assim: o meu Deus é um Deus de promessa. O meu Deus, Ele tem promessas para a minha vida. Amém? Vamos ler um texto, Hebreus 10, e nele vamos extrair algumas verdades e princípios da palavra de Deus. Hebreus 10, versículo 23 e alguns versículos seguintes, por gentileza. Se alguém quiser abrir, mas nós projetamos que para facilitar, tá bom? Eu sugeri para que vocês pudessem trazer as Bíblias, né, para a gente poder escutar os barulhinhos, mas está aí para facilitar para você. Hebreus 10, versículo 23 e alguns próximos versículos. Olha que diz a palavra de Deus, um texto maravilhoso. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu aquele que fez promessa está falando de Deus. Versículo 35 em diante, até o final do capítulo. O versículo 35 e os seguintes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Olha, vai ser ricamente recompensado. Você pode dizer amém? A Bíblia aqui está dizendo. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O justo viverá pela fé. Da mesma forma que um carro é movido por um combustível A, B ou C, álcool, etanol, né, ou gasolina, álcool, o combustível dos filhos de Deus, os justos, é a fé. O tema que vamos tratar hoje, promessa, é um Deus de promessa. Queria refletir com você, o que é a palavra promessa? A palavra promessa é um voto. Pode fechar o slide, pode fechar a projeção. O que é promessa? É um compromisso, é um voto que se faz para se ter alguma coisa. Compromisso ou voto de se fazer alguma coisa. E qual é o objetivo da promessa? O objetivo da promessa é conquistar a confiança da pessoa. O objetivo da promessa é conquistar a confiança. Quando alguém faz uma promessa, por exemplo, do casamento, exemplo do casamento, quando você tem lá um tempo que você fala assim, né, na cerimônia do casamento, no seu casamento, quando são casados aqui, eu prometo, aí vem lá, né, eu prometo, ou seja, você está fazendo uma promessa, não é verdade? Eu prometo A, B e C. Eu lembrei, preparando essa palavra, uma coisa muito antiga, que é juramento à bandeira, juramento à pátria. Quantos se lembram disso? Quando fizeram na escola, faziam no pré-primário,
no prezinho, né? Ou já nas primeiras... Me veio na mente isso, não sei de onde que veio parar isso aqui, mas só para lembrar, nós fazemos um juramento de cidadão brasileiro, de amor à bandeira, amor à pátria. Era uma promessa de amarmos e cuidarmos do nosso país. É uma promessa, não é verdade? Fizemos essa promessa. O que mais que eu marquei aqui como promessa? Compra e venda, um contrato. Quando você faz um contrato, você vai comprar um terreno, né? Você vai comprar uma propriedade, você faz um contrato e você que está recebendo, você faz algumas promessas. Olha, prometo entregar a propriedade A, B e C. Tem lugar até que tirar foto quando é aluguel, para mostrar que deve se devolver nessas mesmas características. E você assina lá, eu prometo também que vou pagar nas cláusulas tal, tal, tal e tal, valor tal, no dia tal, eu também vou lá e prometo e vou lá e assino. E o que mais que a gente ouve falar muito de promessa? Que eu não queria lembrar, mas é bom nós refletirmos. Os nossos políticos. Triste lembrança, mas importante para nós entendermos aonde vai parar essa questão de promessa. Os políticos prometem um monte de coisa, por quê? Porque ele quer o seu... Na realidade, ele quer o seu voto, mas ele quer o quê? A sua confiança. Ele quer a sua, confia em mim. Os meus projetos são os melhores do mundo. Vou dar férias de 3 meses. Eu vou prometer que vai acontecer isto, isto, isto. Vou prometer A, B e C. E aí nós ficamos com essa mentalidade de que tipo de promessas são essas. Nós entendemos que promessa, se der, cumpre. Se não der, rompemos os contratos. Mas o nosso Deus é diferente. O nosso Deus é diferente. Projeta Números, próximo versículo, projeta Números, quem estiver anotando, Números 23, versículo 19. Números, no Velho Testamento, 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Deus não é homem para não cumprir com as suas promessas. Deus não é. As promessas de Deus estão presentes em toda a Bíblia. Quando você analisa, estuda e come a Bíblia, você vê que as promessas de Deus estão desde o início até o final. São promessas, são promessas. E precisamos conhecer quem Ele é, quem é que está prometendo. Por isso a importância de saber quem é esse Deus que se importa comigo e com você. Precisamos conhecer o caráter dEle. Voltando ao lado das questões do dia a dia, nós deveríamos conhecer o currículo e o caráter de quem nós vamos votar. Seria diferente se nós fizéssemos isso. Se tivéssemos um critério para fazer a seleção, não é verdade? Agora, de forma, entre aspas aqui, este Deus que nós aprendemos e vamos conhecer no dia a dia, é um Deus que Ele é digno de toda a confiança. Ele é digno de toda a confiança. Precisamos conhecer quem Ele é. Falamos que Ele é bom, ou seja, Ele é muito bom. Falamos que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece tudo. Ele está em todos os lugares. Ele tem todo o poder. Algumas promessas que aconteceram na Bíblia, só para a gente poder navegar aqui bem rapidamente em algumas promessas, para vocês, para todos nós contemplarmos o caráter e o perfil deste Deus. O perfil, o currículo deste... Desculpa não usar a palavra candidato, mas quem é este Deus que nós devemos entregar a nossa vida e confiar plenamente? No caso de Noé, veio salvação através da família de Noé. E como promessa, Deus deixou um símbolo, o arco-íris, em que Deus promete e coloca um símbolo. Olha, o arco-íris é: eu jamais e nunca mais vou destruir a terra com água, com dilúvio. Isso é um símbolo da promessa que Deus fez. É gostoso quando eu vejo o arco-íris e a gente tem esse entendimento, porque é bonito. Se a gente não tivesse noção, ele já é bonito, não é verdade? Olha o arco-íris, está chovendo de um lado, está sol, olha que bonito, tal, tal. Mas para nós cristãos, é um símbolo da promessa de Deus. É um símbolo da promessa de Deus. Abraão, um exemplo de promessa que Abraão recebeu, que faria dele uma grande nação. Um idoso
que não poderia jamais humanamente pensar ter filhos, e Deus promete para ele: eu vou fazer através de você uma grande nação. Isso está relatado na Bíblia, só para a gente dar uma passeadinha para entendermos o caráter deste Deus. Moisés tiraria o povo da escravidão do Egito. Deus prometeu: eu vou tirar com mãos fortes, e eu vou resgatar o meu povo. Deus prometeu e Deus cumpriu. Deus cumpriu. A grande promessa, Jesus. Jesus foi a grande promessa de Deus. Jesus foi a grande promessa de Deus. O Velho Testamento todo apontou sempre para Ele. Sempre, todos esses cenários aqui, e muitos outros, aqui uma pequena amostragem, sempre apontou para a promessa de que viria o Messias. Lá no início de Gênesis, quando o homem errou, homem e mulher pecaram, já relato no começo da Bíblia: e eu vou enviar aquele que vai esmagar a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. Depois, quando ele, no meio da história, Davi, da geração de Davi, nascerá o Rei dos Reis. Por isso que Jesus é chamado filho de Davi, em algumas passagens bíblicas. Foi uma promessa, e ela se cumpriu. Então não podemos sempre, em tudo que eu puder pregar aqui, tiver essa oportunidade, eu quero sempre relatar sobre Jesus. Quando me referi na semana retrasada da bondade de Deus, eu destaquei: a maior bondade de Deus foi expressa em Jesus. O maior presente para mim e para você foi Jesus. E destaco aqui agora: a maior promessa chama-se Jesus. 2 Coríntios 1:20. Projeta por gentileza. Você que estiver anotando, olha o que diz. Porque se refere a Jesus: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, estava explicando que todas as promessas vão se cumprir através de Jesus. Através de Jesus. Vai se cumprir através de Jesus. E Jesus, depois, quando foi para o Pai, ele prometeu o quê? Ele prometeu o Espírito Santo, que é a presença dele 24 horas. Todos os dias. Ele disse assim: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador, que estará todos os dias com você. Isto é uma promessa. Isto é uma promessa do nosso Deus. Essa é uma promessa do nosso Deus. Interessante que essa promessa, por um período, ela teve um suspense. Essa promessa na Bíblia foi relatada como um mistério que esteve oculto. E até dinâmico, a vida cristã é tão dinâmica e é tão prazerosa, e quem gosta de assistir filmes de ação, de suspense, aí está um bom tema para se desenvolver. Ficou um suspense: qual era esta promessa? Será que era um líder religioso? Será que era A? Se era B? Se era o Todo-Poderoso humanamente falando? Mas era uma promessa que foi gerada um certo mistério, mas que depois ela foi o quê? Ela foi revelada, esta promessa. E qual era essa promessa? Cristo em vós, Cristo em nós, esperança da glória. Esse é o texto. Diga, profetize isso aí, declare isso aí: Cristo em nós, esperança da glória. Este foi o mistério que esteve oculto por gerações e gerações. Cristo em nós, esperança da glória. E destacando nesse ponto, o primeiro ponto desse texto, falando sobre que Deus é fiel para cumprir. Deus fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta. E o segundo ponto que eu quero destacar, a importância de confiar nas promessas de Deus. Qual a importância de confiar neste Deus? E no que especificamente? Nessas promessas de Deus. Quem tem promessa tem vida, tem esperança. Olha o que diz o texto, Salmo 119, 50.
Salmo 119, 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. Quando temos a promessa do Pai, e nos apropriamos dela, ou cremos nela, o que acontece com a gente? A gente gera vida. Gera vida. Então, a importância de confiar nas promessas de Deus é que ela nos traz esperança e a própria vida. O que você está esperando? Qual promessa de Deus você tem para se cumprir na sua vida? Por exemplo, falando em termos de promessas com sonho, feito algumas estatísticas, né? Quais são os principais sonhos e promessas que as pessoas gostariam de ter? Um deles é o sonho da casa própria. Se você que tem esse sonho de ter a casa própria, vamos dizer, um sonho do brasileiro, né? Foi feita uma estatística, é que o brasileiro tem o sonho de ter a casa própria. Vamos supor que você tem esse sonho, e você vê que ele está para se realizar. Alguém prometeu, o Todo-Poderoso prometeu, eu vou te sustentar, eu vou te conceder o que deseja do teu coração. Qual vai ser o seu estilo de vida? Por exemplo, você que sonha em casar, e Deus te dá uma promessa, porque em termos de casamento, por exemplo, eu me apeguei a uma promessa, que Deus me daria uma esposa linda, uma ajudadora que seja lindônia, né? Para mim, eu personalizo essa palavra. Então, ou seja, uma promessa que Deus me deu, uma mulher fiel, uma ajudadora, e eu me apeguei a essa promessa, fui bem sucedido. Agora, nós que pretendemos, né, estão namorando, pretendem casar, ou que pretendem ter os filhos, qual é a expectativa? O que gera em você quando você tem expectativa de alguém que prometeu que vai acontecer? Qual que é? Qual é o sentimento? De quê? De esperança. De qual outro sentimento? De expectativa. De que mais desse lado aqui? Vou ajudar, alegria. Pois um descontinho e tal. Alegria. Porque quando você confia numa promessa, isso é um combustível. Por exemplo, nós pais, que temos que tomar muita atenção, muito cuidado, quando o filho às vezes está numa situação assim assada, a gente fala assim, olha filho, faz isso assim assado que eu prometo pontinhos. Preenche a frase você. Ou já fizeram essa promessa para você, ou você está fazendo para alguém. Se fizer tal isso, eu prometo que vou te levar no MC, lá naquele lugar lá, que é um lanchinho gostoso, eu vou fazer isso com você, fazer aquilo, vou te levar para lá e para cá, vou viajar, vou passear, te comprar um brinquedo. O que acontece com a criança? Quando o papai chega, a criança fala assim, será que é hoje? Então, aí não é. Mas ele fica com aquela expectativa, ele faz o quê? Será que é hoje? Quando o papai chega, estaciona o carro, escuta o barulho, o cachorro já sabe que é o carro do pai, do velho, e aí chega lá, a criança fica lá, será que é hoje? Será que é hoje que vai acontecer? Isso gera o quê? Uma esperança, vai gerando a própria vida. Eu me apego a algumas promessas, por exemplo, assim, em termos de casamento. E alguns falam em casamento assim, Senhor, eu tenho uma promessa de casar, eu quero tanto que o Senhor volte, mas deixa eu casar primeiro. Quantos a gente ouve isso dos jovens, dos nossos filhos, entendeu? E eu na expectativa, por exemplo, assim, eu tenho uma promessa em relação à minha família, né, os filhos. O pastor César tem uma, não copiei dele, nós temos uma igual aqui, que nós veremos os filhos dos nossos filhos. Olha que alegria, é uma promessa. Eu vou ver os filhos dos meus filhos. Isso gera o quê? Presta atenção, olha que detalhe. Os meus filhos precisam casar. Certo? O primeiro, eles precisam namorar. Precisam casar. E aí eu recebo mais 2 filhos. Eu tenho 2, eu acabo recebendo 4. Estão em fase de experiência, estão acontecendo, tal. Mas a gente fica na expectativa. E já fica lá e sai na frente sonhando. Vou ter netos. Isso gera um combustível, eu já fico me organizando. Não quero que seja rápido, não tenho pressa em relação a isso, não quero que isso se abrevie assim. Mas eu estou na expectativa, isso gera um combustível. Tudo que eu faço para os meus filhos, eu já fico pensando lá na frente. Só fiquei preocupado que um deles está namorando com um corintiano, e nós somos palmeirenses, mas, né? Eu falei, e agora, Senhor? Lá na frente a gente resolve.
Porque eu fico pensando nos meus netos, que eu quero levar para assistir um futebol, jogar futebol, pôr a camisa do time, aí vou ter problemas. Mas, só para descontrair, isso aí não faz a mínima importância. Eu vou respeitar se eles torcer para A, B ou C, mas eu não queria que fosse corintiano, mas tá bom. Mas, ou seja, isso vai gerando na gente uma expectativa de vida. Porque quem confia no poder da palavra de Deus, das promessas de Deus, gera vida. Gera esperança. Gera esperança. Elas são importantes porque trazem o coração, o que está no coração do nosso Deus para nós. Quando nós esperamos nas promessas do Pai, olha que isso é muito, muito interessante, tranquilo, mas muito poderoso. Quando eu creio nas promessas do Deus Todo-Poderoso, o meu Pai, o que eu estou dizendo com isso? O que eu estou dizendo com isso? Que o meu Pai tem promessas que saem do seu coração para mim. Isso não te traz uma expectativa ainda maior? Olha que maravilhoso. Isso traz lá do dentro do coração do Pai para nós. E a Bíblia nos ensina e nos relata que há promessas lá do céu para mim e para você vivermos aqui na terra. São promessas que são lançadas lá no coração do Pai para mim e para você enquanto estamos vivendo aqui, porque a vida eterna já começou aqui. Mas se nós não vivemos nessa dimensão e não conhecemos quem é Deus e quem é este Deus, a gente sai perdendo. A gente vive uma vida muito pobre. Uma vida muito pobre. Não estou falando financeiramente. Não estou falando financeiramente. Mas uma vida muito pobre. Porque há promessas, eu visualizo de forma que só para nós visualizarmos aqui, quando a gente conta uma ilustração, tem gente que tem facilidade de visualizar já. Mas visualize, tente visualizar um lugar bem grandão e bem bonito, com ruas de ouro, tudo bem acabadinho. E tem um lugar que chama-se almoxarifado, depósito de bênçãos. Um almoxarifado bem grandão, bem bonito. E lá tem promessas de todas as áreas para mim e para você. Este é o nosso Pai. Esse é o Deus que se importa comigo e se importa com você. Há promessas lá do coração do Pai, que Ele quer que eu e você, nós desfrutemos. Isso que traz a beleza da vida. Isso que traz a beleza da vida, em todas as áreas, em todas as áreas. O Todo-Poderoso prometeu, pois Ele se importa comigo e com você. Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Olha que exemplo muito interessante caiu no meu coração, lendo um pouco sobre um pastor que trabalha junto com o pastor Bill Johnson, o pastor Chris. Ele contou uma pequena ilustração e algo que veio no coração dele que eu achei tão maravilhoso. O exemplo de Salomão. Salomão no Velho Testamento foi considerado o homem mais sábio que viveu na face da terra. Salomão, o homem mais sábio, Seu pai foi Davi. E projeta, por gentileza, 1 Crônicas 22, 9. Seu pai recebeu uma promessa de Deus. Olha lá. Olha, Davi recebeu uma promessa. Mas você terá um filho que será um homem de paz. Um homem de paz. Eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão. Eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o seu reinado. Olha que perspectiva de vida. Olha que perspectiva de vida. Perspectiva de vida. Davi recebeu uma promessa que seu filho seria um rei. Davi recebeu uma promessa que o filho dele seria um rei. Olha que perspectiva de vida. Perspectiva de vida. Ele seria um rei. Por causa disso, Salomão foi um dos homens, dos líderes raros,
que foi criado para ser rei desde o nascimento. Por causa que o pai se apegou a uma promessa. Antes de nascer, ainda não existia, mas o pai se apegou a esta promessa, de que ele seria rei. Então Salomão foi tratado desde o ventre, ou desde a infância, como um rei. E no final da sua vida, se analisar os textos finais do livro de Provérbios, Salomão relata a influência do tratamento e dos ensinamentos que ele recebeu do pai. E esta promessa, uma boa notícia para mim e para você, essa promessa é para mim e é para você. Vocês são meus filhos. O pai trouxe você aqui, inclusive a mim, para falar olho no olho, na intimidade com você. Eu me importo com você. Eu me importo com você. E quero que você viva como um príncipe. Quero que você viva nas dimensões da perspectiva de ser um rei. Que dimensão de vida é esta? Que dimensão, que perspectiva de vida. Deus te trouxe aqui nessa segunda-feira, início de uma jornada de semana, que para muitos é cansativo, mas para dizer que você é muito amado, e tem planos de paz, que começou lá, há muitos e muitos anos atrás, antes de você existir. E a grande notícia é que pode começar hoje. Ainda que você tenha feito algumas sementes, algum plantio, ou alguém plantou algo errado em você, talvez o seu pai, sua mãe, alguém proferiu palavras que você não seria esta pessoa, muito pelo contrário, mas hoje é um dia do começo. Se ouvirdes a minha voz hoje, não endureça o seu coração. Deus pode começar hoje, porque este pai ama. Ele pode começar hoje um processo na sua vida maravilhoso, ou, se você já está, ser ainda maior, porque Ele é o Deus que dia após dia nos cumula de benefícios. Deus está acumulando você de benefício nessa noite. Outro ponto que eu destaquei dentro desse texto, é que nós precisamos ter paciência. Nós precisamos ter paciência para que as promessas se cumpram. Eclesiastes diz que o coração sábio discernirá o tempo e o modo. As coisas vão acontecendo gradativamente. Nós precisamos, o primeiro passo, dentro desse contexto de Hebreus, é que nós precisamos ter paciência. A definição de paciência nos textos originais é a mesclada de duas palavras: a própria arte e graça de poder esperar e de permanecer. Então, paciência quer dizer constância, perseverança, continuação, resistência, firmeza, tolerância paciente, não ceder. Permanecer descreve a capacidade de continuar a suportar dificuldades sob diferentes circunstâncias. Olha que o texto original, uma palavra só no texto original, o que é que ela expressa? Suportar dificuldades sob pressões, sob diferentes situações e circunstâncias. Não com complacência passiva, mas com a coragem esperançosa que resiste ativamente ao cansaço e à derrota. Ou seja, esperar e ter paciência não é algo passivo, como muita gente pensa. Estou esperando no Senhor. Ou como diz um trecho do nosso hino nacional, deitado eternamente. Hein? Deitado eternamente. Em wait, ou em stand-by. Em stand-by, esperando. Não. É algo que precisa ser algo ativo,
É algo, uma complacência e uma paciência ativa. Quando eu, um tempo atrás, estava estudando, tentando aprender um pouco mais sobre os dons, o fruto do Espírito Santo, que ele tem vários gominhos, é um fruto com vários gominhos, um deles é a paciência. Eu queria entender o que é essa paciência na realidade. E a gente pensa que paciência é só esperar, né? Nossa, o cara é paciente, né? Está aí esperando. Não, paciência do fruto do Espírito Santo, quer dizer, mais ou menos assim, parafraseando, é a arte de saber esperar, mas fazendo alguma coisa enquanto espera. O que nós fazemos enquanto nós esperamos? Aí está o grande segredo desta paciência que a palavra nos ensina. Aí está o grande segredo. Enquanto eu espero as promessas se cumprir, o que é que eu estou fazendo? Como eu estou me portando? Aí está o grande segredo. Enquanto a promessa não se cumpre, o que é que eu estou fazendo? E eu destaquei uma frase aqui: cuidado com os atalhos. Muitas vezes, pelo fato de estar demorando, as coisas não estão acontecendo do modo que nós queremos, e aí nós procuramos atalhos. Vou fazer do meu jeito, já que demorou, vou fazer do meu jeito. E aí o que acontece? Caímos em armadilhas. Eu, numa experiência profissional, quando fiquei desempregado, e Deus pediu para eu aquietar um pouquinho, porque Deus estava transformando a minha vida, estava mudando a minha agenda, e eu não tive muita paciência. Vou contar aqui o meu erro. Se não contar para ninguém, eu conto. Vocês vão contar para alguém ou não? Não? Então tá bom. Pastor, aqui nós contamos nossos fracassos. Aqui a gente está disponível para contar fracassos, contamos os nossos. Eu fiquei desempregado e recebi um valor. Não era muito alto, porque eu tinha dado entrada no apartamento que eu morava. E eu tinha uma promessa, que Deus estava cuidando de mim, que Ele ia fazer umas mudanças, mas a gente nesse momento, por isso que é importante saber o que fazer enquanto as coisas estão providenciando, porque Ele é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Ele é o Deus que trabalha no turno da noite, quando estamos descansando, Ele está trabalhando a nosso favor. E eu recebi minha indenização, não queria ficar parado, até com motivos óbvios. Tinha filho para nascer, tinha esposa para cuidar, contas a pagar, tudo correto nisso. Mas eu não tive a paciência. O primeiro negócio que apareceu para eu fazer, para ter algo para trabalhar, eu entrei numa parceria, e entrei numa barca furada. Não ouvi o conselho da minha esposa, falou, cuidado, olha, assim, assado. Eu quis apressar, falei, não, eu tenho que trabalhar, tenho que manter. Nada errado nisso. Mas a questão está, como estamos agindo. Eu ouvi a Deus, mas achei que poderia tomar as decisões que eu deveria que tomar. E compliquei não só a mim, você imagina, desempregado, o pouco que tinha, fiz uma parceria errada. Mas, ponto e vírgula, a gente vai aprender aqui o que acontece quando você muda de atitude e se arrepende. Mas o grande perigo é que muitas vezes, pelo fato de nós não fazermos as escolhas corretas, nós não conhecermos a Deus, não saber quem é Deus e as promessas que Ele tem para a gente não prejudica só a gente. A gente prejudica quem está ao nosso lado. Por exemplo, se você é casado, prejudica o seu cônjuge. Se você tem família, você prejudica a sua família. Mas ao contrário também é verdadeiro. Quando você confia nesse Deus Todo-Poderoso, o Deus que te ama, você também é beneficiado e beneficia quem está perto de você. Então, muito cuidado. E quando enfrentamos a adversidade, aí está o outro perigo. Quando as coisas não vão bem, e aí a gente toma a decisão errada, no sufoco, no apavoramento, no desespero, porque não confiou nas promessas, não teve paciência de esperar. Muitas das promessas, eu relacionei aqui, dentro do versículo que nós lemos de Hebreus 10, lá para o versículo 36, ele diz o seguinte, que as promessas estão relacionadas a um princípio. Quando você vê uma promessa de Deus, ela está relacionada a um princípio.
Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Quem quer comer o melhor da terra? Mas quem precisa? Se quiser e ouvir a Deus, aí vai comer o melhor da terra. Então, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. É famoso esse, verdade? Mas para não faltar nada, ele primeiro precisa ser o seu pastor. Precisa ser o seu pastor. Então, sempre uma questão de uma promessa está vinculada a um princípio. Por quê? Porque é para fazer a vontade de Deus. É para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Na minha época de cristão, sou cristão há muitos anos, mas no comecinho da minha vida cristã, não sei quantos tinham aquelas, ou já ouviram falar naquelas caixinhas de promessas. Quantos conhecem as caixinhas de promessas? Era gostoso você sair de manhã, você tinha uma prova na faculdade ou na escola, você tinha um procedimento e tal, e você antes de ir embora, e tirava uma promessa. É bom, é lógico que é. Só que só está a promessa. É mais ou menos como se fosse assim, agora para te trazer a memória. Quantos já viram ou já participaram, ou já fizeram, já fiz isso que eu vou falar, foram naqueles lugares que tem aquele papagaio que fica rodando, aí o papagaiozinho vai lá, tira uma promessinha para você, nossa, hoje é meu dia de sorte. Ou como se fosse algo assim, uma loteria, um horóscopo. Eu vou lá, vou tirar. Só que ali é excelente, não está nada errado nisso. Mas ali só está coisas boas. Você esquece que existe a parte A da parte B. E aí a gente fica condicionado a... Salmo 40 diz assim, que é famoso. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. A questão de esperar está a esperar nele. Olha o versículo. Esperei com paciência nele. É questão de relacionamento. É questão de relacionamento. Esse é um Deus de relacionamento. É esperar nele. Esse está o grande segredo. Esse está o grande segredo. E nessa noite, enquanto o conjunto sobe aqui, eu queria fazer uma abordagem para mim e para você nessa noite. Existia muita coisa para falar sobre promessa. Muita coisa. Mas eu queria fechar com 2 versículos, enquanto nós ficarmos em pé agora. Fique em pé, por gentileza. Enquanto já vai dedilhando o teclado. Isaías 30:15. Olha o que diz o profeta Isaías, em 2 textos. Isaías 30:15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. No arrependimento e no descanso. No Novo Testamento, Paulo explicando que era necessário para ter salvação, arrependimento e ter descanso. Olha essa parte aqui. Na quietude e na confiança está o meu e o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Deus falando com o povo e o profeta declarando, mas vocês não quiseram. Na quietude e na confiança está o meu e o seu vigor. Quando estamos fortes, quando nós aquietamos e confiamos. Achamos que somos fortes quando usamos a nossa força, a nossa capacidade. Não se estribe no próprio entendimento, antes reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Quantos querem ser fortes aqui nessa noite? Eu também quero, mas precisa o quê? Aquietar. A Bíblia fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica quietinho, filho. Eu sou o Deus que se importa com você. E confie nas minhas promessas. Porque diga ao fraco, eu sou forte. É com base nisto. O nosso vigor, a nossa força está na quietude
e na confiança das promessas deste Deus. Porque tantas pessoas e nós às vezes estamos ansiosos, preocupados, cansados. E quando eu estava preparando essa mensagem, repassando ela, orando agora à tarde, Deus colocou no meu coração que muitas pessoas estão fracas. Eu pensei em disparar a mensagem para um monte de gente. Eu falei, não, o Senhor vai mandar quem tem que vir. Tranquilo. Muitas pessoas muitas vezes estão fracas, nós estamos fracos. Por quê? Porque nós não estamos confiando nele. A expressão agora é como no momento de salvamento, de afogamento. Se você se debate nessa hora, os especialistas e os salva-vidas, a gente acompanha na praia, quando vão na praia e conversa com eles. O grande segredo no afogamento é você confiar no salva-vidas. Se você se debater, porque vem o desespero, vem os atalhos, eu acho que eu posso, eu acho que eu consigo, eu acho que eu vou. E muitas vezes, os grandes naufrágios e as grandes perdas, muitas vezes acontecem com quem diz que se sabe nadar, porque se extrapola, aproveita da autoconfiança. Mas Deus trouxe você e eu aqui para dizer: aquieta, filho, eu quero te fazer forte, confia em mim, confia em mim, confia em mim. Isaías 40:31, para nós orarmos aqui. Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas aqueles que esperam no Senhor, o que acontece? Renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Por quê? Porque espera no Senhor. Porque espera no Senhor. Salmo 37 também declara isso, não precisa marcar aqui. Deleita-te no Senhor, descansa no Senhor. Depois você pode ler o Salmo 37, tem um monte de promessas. Ou, na realidade, a Bíblia toda tem mais de 8.000 promessas, mas o Salmo 37 tem um monte de promessas, que é um texto curto, que você pode ver tantas promessas que tem lá para mim e para você. E Deus pergunta para mim e para você, eu vindo nessa tarde, imagem de pessoas que estão muito cansadas, e um dos motivos principais é por não estar confiando neste Deus que é bom, que é muito bom, e nas promessas desse Deus, e desperdiçamos um potencial tremendo de vida, Então, em nome do Senhor Jesus, você tem uma promessa de Deus. Nós vamos cantar agora um cântico, mas preste atenção nessas abordagens que Deus pediu para fazer. Você tem uma promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus para cada área da sua vida. Eu lembro no momento desse financeiro, eu me apeguei muito em Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória, através de Cristo Jesus. Me apeguei nas promessas quando recebi a notícia que talvez um filho meu não nascesse, por uma questão de saúde, um problema emergencial, talvez um dos meus filhos não nascesse. Eu me apeguei às promessas. Quando o filho estava para nascer, eu fiquei desempregado, eu me apeguei às promessas. Você tem uma promessa, mas talvez cansou, esqueceu ou foi para o atalho. Talvez você tenha uma palavra de Deus, que você é cristão há tanto tempo, tem uma palavra no seu coração, mas está lá em wait, sabe, está lá um gigante adormecido. Um gigante adormecido, o Todo-Poderoso habitando em você, e pede com grande amor: deixa eu viver minha vida através de você. Que é o segredo do cristianismo, é Cristo em nós. Salmo 23, nada me faltará, porque Ele é meu pastor. João 16:33, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Mateus 11:28, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Senhor, na questão de perdão, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Mas precisa confessar. Outra promessa: aquele que em nós começou uma obra, há de aperfeiçoá-la.
2 Samuel 22, 31, o caminho do Senhor é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada, e ela é escudo para todos que nele confiam. É um escudo. Se você está guerreando, o Senhor quer colocar nas suas mãos um grande escudo, as promessas dele. Se você precisa de cura, se você precisa de perdão, de provisão, de salvação, de paz e de alegria, mas muitas vezes nós temos impedido, nosso posicionamento tem impedido de que Deus faça aquilo que Ele prometeu. Uma boa notícia, Deus quer te curar, e Deus pode te curar, e Deus vai te curar. Deus quer aliviar as suas cargas, Ele pode, Ele quer, e Ele vai aliviar as suas cargas. Você quer salvação para a sua casa, para a sua família? Ele é Deus que deseja isto, que nenhum se perca. O desejo do Pai ao oferecer Cristo é para que nenhum se perca. Receba essa promessa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Começa com você que está aqui nessa noite. Começa comigo. Você precisa de paz? Eis que a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Ele é o chamado Deus da paz. Ele quer te dar paz, e Ele vai te dar paz. Receba em nome do Senhor Jesus. Você quer alegria? Ele tem muitas promessas de alegria. Você que anda triste, às vezes abatido com o peso das cargas, Ele diz assim: vem filho, confia em mim, eu vou te carregar, eu vou te sustentar. O desejo do meu coração, e o que mais anelo, é ter você 100%. O seu destino está sendo mudado, porque você está crendo. Se você não quiser falar um amém alto, fale no seu coração: amém, eu recebo, isto é para mim. Levanta suas mãos e vamos cantar. E experimente, é um tempo de alegria e de esperança. O Todo-Poderoso está aqui, Ele é bom, Ele ama você, Ele ama você.